Boa noite. Estamos a começar o jornal da L72N, trazendo as principais notícias. Hoje abordaremos uma questão intrigante que surgiu durante uma aula de direção de arte na turma do segundo ano do curso de cinema e televisão. Até que ponto a roupa que usamos pode definir o nosso caráter? Para mim, a roupa ela não deve ser só vista como um elemento que cobre o rosto ou que cobre o corpo. Ela serve como um dos indicadores para definir o tipo de pessoa que nós somos e também o tipo de impressão que nós queremos passar para as outras pessoas. Ela influencia as pessoas a terem uma ideia de quem nós somos. Aquilo que nós vestimos não define, mas mostra quem nós somos. Numa universidade, onde eu venho com blusas, digamos, né, as mulheres, para nós mulheres chamamos muito aquelas blusas de brilho. E se a gente meter um cascol, aquele casaco que nós mulheres também usamos muito, que a gente chama de cascol, em cima. Precisamos entender que a roupa é só algo superficial. E o que nós somos é um conjunto de características, ou seja, caráter, não é? Que lá dentro tem. 80% da informação que nós recebemos são informações visuais. O que significa que aquilo ou como as pessoas te julgam é por medo que elas veem. Já me senti julgado pela forma como eu me visto, mas isso foi mais frequente em alguns tipos de contextos. Nunca, porque sempre me representei bem, tanto na escola, tanto na rua e na igreja. As pessoas têm uma preconcepção de nós da forma que nós vestimos. Muitas das vezes já me senti julgada. Por quê? Porque a sociedade ela é muito visual. E a maneira como você se veste é a maneira como as pessoas te definem. Quando estava jovem, estava a usar mais roupa. Fala, porque essa roupa não dá para você usar. Então mudei, comecei a usar mais roupa, que não pode mais me perguntar se essa roupa não está bom mais. Ocorreu em uma festa de aniversário, onde eu recebi algumas pessoas que estavam utilizando algumas roupas, seguindo essa moda em que a roupa vem rasgada, vamos assim dizer. E com base no meu perfil, sinceramente, isso não é algo que eu observo que me passa uma boa impressão. Eu fui para o banco, dia normal, sem trabalhar, fui de uma outra roupa. E recebi aquele tratamento que muitos de nós já conhecemos. Mas quando a pessoa foi de social, um dia normal de trabalho, foi de social, a forma de tratamento foi outra. Não que isso seja bom ou que isso seja mau, suspendendo ainda o julgamento, mas são coisas reais e que acontecem. A maneira como uma pessoa se veste, a maneira como uma pessoa se apresenta, mostra de facto aquilo que ela tem por dentro. Eu já disse que a roupa ela só reflete aquilo que nós temos por dentro, ou que nós temos ou que nós queremos ter. Acabamos de ouvir os estudantes. Vamos agora à análise de um especialista. Há um conjunto de comportamentos esperados de determinados indivíduos conforme os papéis sociais principais que eles desempenham. A sociologia não se pronuncia, mas aquela sociologia de fronteira, diríamos a psicologia social, irá dizer que os indivíduos fazem questão de se reconhecerem como tal. A nossa vestimenta, a nossa forma de falar, de estar, não é inocente e todos nós devemos ter cuidado para fazer escolhas certas. Agora, há liberdade, dirão os outros, eu visto-me como quiser, as pessoas que são preconceituosas a culpa não é minha. Bem, aquilo que nós chamamos do preconceito positivo e o preconceito negativo. A sociedade existe e funciona, digamos, de forma previsível, porque existe o preconceito. O preconceito é um expediente relacional que nós temos. Se você se veste como humilhante, você vai ser tomado como um. Se você se veste como um jovem, você vai ser tomado como um jovem. Se se veste como um velho, será tomado como tal. Isso não se trata de preconceitos, tratam-se de rótulos e de representações sociais que os indivíduos têm associadas às idades, às faixas etárias, aos desempenhos profissionais, às atividades sociais. Portanto, não devemos descurar o modo como nos apresentamos, mesmo que exteriormente aos outros. Há uma tendência um bocadinho leviana das pessoas minimizarem o aspecto exterior. O importante é o coração, o importante é o que está na minha cabeça, o que eu sei. É verdade, a parte interior
é muito mais importante que a parte exterior. Mas a parte exterior é a primeira parte, né? O nosso cartão de visita. Agora é o momento de um curtíssimo intervalo. Até já! Ai, estou apaixonado. Filma-me. Ai, que lindo, pá. Oh, está gravando? Jovem, que está em casa, no empirismo, faz vídeos no YouTube. Você sabia que pode aprender o que realmente é o cinema e a televisão? Vai até o Instituto Superior Metropolitano de Angola. Ali vai aprender o que realmente é o cinema e a televisão. Tudo isso num só pacote. Em Angola, a única, a marca da educação está lá, no Instituto Superior Metropolitano. A extinção abrupta de turmas no Instituto tem gerado desconforto entre os estudantes. Queremos entender como isso afeta a vida acadêmica e profissional dos mesmos. Vamos entrar agora em direto do Morro Bento com o nosso repórter Emílio Tomé. Alô, Emílio, como está a situação aí no campus? Boa noite, Lobato, boa noite. Nós estamos aqui no Morro Bento, na universidade, ou seja, no Instituto Superior Metropolitano de Angola. Temos aqui um estudante que vamos perguntar para ele o que o Instituto deveria ter feito ou deverá fazer para evitar, portanto, a extinção dessas turmas que frequentemente têm sido extintas ao longo do ano letivo. A princípio, deveria fazer um estudo por que os alunos desistem, porque acredito que a extinção de curso deve ser porque muitos estudantes desistem no meio do ano. Então, poderiam fazer um estudo por que os alunos tendem a abandonar o curso no meio do ano e depois arranjar uma solução para que esses casos não tornem a acontecer. Obrigado, Gervásio. Vamos continuar aqui, vamos pegar mais algumas reações de uma estudante que está aqui sentada. Boa noite, qual é o seu nome? Muito boa noite, chamo-me Paula Julieta Felipe. Estudante do curso de? Engenharia de Telecomunicações. No caso de a universidade ter que parar um curso, ou seja, extinguir uma turma, como se sentiria como estudante deste instituto? Está um pouco constrangida. Bom, vamos falar aqui agora com um outro aluno que praticamente ele sofreu na pele. Como se sente ao ser, portanto, a sua turma ter extinta no meio do ano? Primeiramente, boa noite. É um pouco triste ter que começar o ano letivo, assistir apenas durante 6 meses, depois no segundo semestre houver uma notificação por parte da instituição que a sua turma será cancelada. É de facto muito preocupante porque é uma universidade que inclui cursos que não existem em outras universidades e fica muito chato o teu sonho ser cada vez atrasado por falta de, eu digo, responsabilidade por parte da instituição. Uma vez que quando nós viemos fazer a matrícula, ninguém informa que caso haja diminuição de alunos em certas turmas, a turma estaria em risco de ser penalizada e é de facto mesmo uma situação muito triste porque eu senti na pele e tenho a certeza que outros colegas também da minha turma também sentiram na pele. Falamos com alguns alunos, mas também gostaríamos de ouvir a opinião de um professor. O que é que o professor acha sobre a extinção dessas turmas que no meio do ano elas são extintas? A questão das extinções de turma tem a ver muito com a questão de pagamento dos professores, né? Porque as turmas não cobrem o pagamento dos professores. Suponhamos que nós temos 7 turmas. Nas 7 turmas temos 7 disciplinas. Nas 7 disciplinas, às vezes só temos 3, 4 estudantes. E esses 4 estudantes não vão cobrir o pagamento dos professores. Mas ainda assim, acredito muito que nós devemos velar muito para a questão de manter os estudantes. Porque se vemos que é um estudante que está desde o primeiro ano, segundo, terceiro ano, não vai fazer com que esta turma desapareça. Mas se for no primeiro ano, tem todo o direito de desaparecer. Então acho que nós devemos muito olhar por essas questões, certo? E que conselho daria, né, no caso, para aqueles alunos que estão passando por essa situação, que tiveram que deixar a escola porque tiveram que mudar de turno e não
puderam por causa do trabalho. Que conselho dariam para esses alunos que infelizmente não puderam continuar? Eu acredito que isso tem a ver muito com o direito do estudante. O estudante tem que saber primeiro os seus direitos. E sabendo os seus direitos, você vai fazer o quê? Você vai lutar pelos seus direitos. E lutando pelos seus direitos, você vai pedir para que a turma não se desfaça. Que é, por exemplo, lutar pelas suas causas. Porque nós, quando somos intelectuais, quando estamos na universidade, a universidade não é só para ensinar o estudante a ter conhecimentos acadêmicos, é para eles conseguirem se defender aos assuntos intelectuais. Isso é um assunto intelectual. Então, o estudante tem que saber se defender como deve se defender. Não passando por cima da cabeça das pessoas, né? Mas com os direitos, com os seus direitos e saber os seus deveres. Então, e fazer com que as instituições olhem para esses direitos e cumpram com os seus direitos também, porque acho que nessa de estudante e instituição cada um tem os seus direitos e deveres, então que cada um cumpra da melhor forma o que é seu. Muito obrigado, pastor. Obrigado, sim. Acabamos agora de falar com o professor Bango, um professor que deu a sua opinião com relação, portanto, à extinção das turmas aqui no Instituto Superior Metropolitano de Angola. Voltando para o estúdio, a partir do Morro Bento, Instituto Metropolitano de Angola. Lobato, é com você. Ok. Muito obrigado, Emílio. É de facto uma situação muito delicada. Agora vamos ouvir a opinião de um especialista. A gestão permite que as instituições façam o planeamento e esse planeamento tem, claro, a ver com a vida da instituição, crescimento da organização e do trabalho pedagógico. Então, a constituição das turmas é uma responsabilidade de planificação. Ela deve ocorrer logo no princípio do ano. Então, quando uma turma é extinta no meio do ano acadêmico, independentemente de qualquer justificativa que pode ser dada, é um mau trabalho na perspectiva de gestão e planeamento. Agora, claro que se falarmos de instituições privadas, elas vivem movidas pelo lucro e elas trabalham na incerteza. E as turmas privadas, das instituições de ensino privada, eles procuram manter uma média de estudantes para poder ser lucrativos. Mas isso é uma lógica de negócio da instituição que não deve nunca afetar o contrato já estabelecido com os estudantes, quer no processo de planificação, quer no processo da realização. Então, é uma prática que atropela qualquer visão que se possa ter sobre os princípios de planificação pedagógica. As instituições têm conselhos. Tem os conselhos pedagógicos, por exemplo. O que é o conselho pedagógico? O conselho pedagógico é que trabalha na planificação pedagógica da instituição. Depois tem o conselho de direção, que atua, onde analisam todas as outras dimensões, quer seja a dimensão administrativa, a dimensão financeira e a própria dimensão política das relações que estabelecem. Nesse caso, os estudantes que compram um serviço pagam por um serviço e a instituição que vende esse serviço. Primeiro, os estudantes devem esgotar internamente todos os mecanismos. Os estudantes têm associação, a associação tem que negociar junto da direção da instituição. A direção pode ser, primeiro, ao nível do departamento, que gera as turmas, ou a nível da faculdade, que faz a gestão dos departamentos, ou a nível da reitoria, que faz a gestão das faculdades da instituição. Unilateralmente, não. É uma medida ditatorial que atenta contra uma série de direitos que os estudantes têm na instituição. Quer seja estudantes com os seus direitos de estudante, pessoas com os seus direitos de pessoas, cidadãos com os seus direitos de cidadãos e consumidor nessa relação que também se estabelece. Então, é uma medida ditatorial. A instituição não pode, ou nem sequer deve, tomar uma medida como esta, salvo se ela for devidamente negociada. Quando não existir essa negociação, é uma imposição, aí estamos a raiar para a ditadura. Chegamos ao fim do nosso jornal. Agradecemos aos nossos comentadores. E a todos os nossos telespectadores, muito obrigado pela audiência. Boa noite. Até a próxima edição.